viu, seu Cleiton? O pessoal aqui, ó. Passei no estágio. Silvio Ravim dando bom Passei dia, no parabenizando. Adriana Carneiro, não sei se o senhor Não sei conhece. quem é, não sei quem é. Falando parabéns pelo programa, abraço, Adriana. Você sabe que a Adri já está preparando a minha petição, né? Ela não está aqui agora, mas ela que já vai entrar com a petição contra aqui o ABC em off, né? A dupla jornada. Dupla jornada. Obrigado, Adri. Hora extra, que mais? O problema é que ela cobra caros honorários, viu? Ela cobra caros honorários. Então tem que pôr aí na balança dela. Mas foi bom, né, Cleiton? Foi Acho ótimo. Porque, foi ótimo. E por quê, né, gente? Importante destacar para quem nos acompanha, o Cleiton e a Adriana estão conosco aqui há muito tempo no Conexão Jurídica. E perdi a conta de quantos capítulos do Conexão Jurídica a gente falou, por exemplo, sobre a questão da GM. A gente pegou toda a repercussão lá daquela demissão em massa, depois recuaram graças à movimentação que teve, o que aconteceu em outras montadoras. Ontem um anúncio muito positivo, que a gente até estava aqui na entrevista com o Aroaldo, a volta do segundo turno na Scania e assim por diante. Mas como o Cleiton e o Conexão Jurídica, juntamente com a Adriana, sempre a gente pautou muito essa questão trabalhista e etc., nada mais oportuno do que o Cleiton também participar conosco neste momento com o Aroaldo para falar da política industrial, para ter um olhar ainda mais amplo a você que nos acompanha, além do olhar dos três jornalistas, ter também a participação de quem está ali colocando a mão na massa na advocacia. Gostou das respostas, Cleiton? Porque anúncio sempre é muito bom, mas uma coisa é o anúncio e outra coisa é transformar aquilo em prática e fazer a lição de casa. Claro. O primeiro momento é esse, né? Fazer o planejamento, montar o planejamento, reunir todo esse pessoal. Ele chama de atores, né? A gente chama de stakeholders, todos os stakeholders estão envolvidos, né? E isso é o primeiro ponto. Agora, a execução depende deles, né? Depende de quem é presidente da Agência Nacional de Desenvolvimento, depende de todo esse arcabouço de gente que vai implantar, implementar e executar. Mas se não tiver o planejamento, não sai, a coisa não faz. Então, você pega as metas que foram implantadas, eu vi toda a política nacional, tem muitos amigos na Fiesp que acompanham tudo, e eles trocaram informação em grupo e tal. Eles são muito animados com isso. Muito animados com isso. Isso é muito bom, né? Agora, eu aproveito o ensejo aqui e já faço a pergunta objetiva, né? Pô, quantos empregos vão criar na prática mesmo? Muito bem colocado. Porque você vê, a GM, agora, 2 dias atrás, publicou 7 bi até 2028, né? O plano foi feito na segunda-feira passada agora, também com 300 bilhões para 10 anos. Legal, bacana. Mas na prática, o que o povo quer é trabalhar. O que o pessoal quer é sair da uberização. O que o pessoal quer é ter um emprego digno para chegar em casa e ter comida na mesa e proporcionar para o filho uma escola boa e um crescimento da sociedade. É isso que te preocupa essa reciclagem sobre essas novas frentes de trabalho que se abrem, com o avanço cada vez maior da tecnologia? Enfim, hoje a indústria é outra em todos os setores, né? Te preocupa essa reciclagem? Se o mercado, se a indústria também está preparando na ponta o trabalhador? Muito. Muito, você vê. Como é que um polo industrial, uma agência de desenvolvimento como essa que o Aroaldo preside, né? O pessoal de tecnologia não está sentado na mesa para discutir. Sim. Quer dizer, se você não tem um ator da tecnologia, esse pessoal já está obsoleto. Exato. Já está obsoleto. Eu me lembro, trazendo agora para o meu mundinho pequeno, né, de advocacia, eu me lembro de quando eu ia ao fórum com um monte de processo na mão. Hoje eu falo para o cliente, como eu falei ontem aqui embaixo, tira uma foto do seu exame médico e me manda foto. Porque se você trouxer aqui o exame especificamente, eu vou digitalizar o exame, porque no fórum não tem mais papel. Se eu chegar no fórum com um papel, eles não vão deixar eu entrar. Fazer o que com esse papel? Nada, amigão. Vai lá, digitaliza e manda para o processo. Ou seja, tudo isso já foi desencadeado através de uma mentalidade de inovação, de automação, de inteligência artificial para a evolução. Mas isso começa também nas universidades. Total. Tem que começar, tem que integrar as escolas, as faculdades, as universidades, todas elas da região nesse trabalho. Se eu pegar os 2 estagiários que nós temos aqui, que acabaram de sair do banco de faculdade do ano passado, né, os 2, nós vamos pegar a velocidade deles de configuração e de formatação desse ambiente tecnológico é muito maior do que a minha. Porque eles estão a cadeira da faculdade deles está quentinha. Acabaram de sair o ano passado. Então a velocidade, a faculdade é muito importante.
para a formação dessa nova mentalidade. Eu sei que eles já nascem com isso, tá? O Noah, com 4 anos, meu filhinho, ele já pega o telefone, ele já consegue levantar os dedos e tal. Já dá aula pro pai. Dá aula pro pai, com certeza absoluta. A vaga dele de estagiário já está garantida. Nem aqui também. sempre. Não, vamos lá. Se ele ouve isso aqui, ele já acha que tá sentado em berço esplêndido. Não tá, não. Vai ter que ralar. Vai ter que ralar. Então, assim, a faculdade precisa disso, né? Mas a gente precisa estar preparado, porque senão você fica à margem. Você fica à margem. Hoje, vocês falaram aqui, poxa, que legal. Daqui a um tempo não vai ter mais pedreiro, né? Como vocês entrevistaram ontem aqui. Escuta, tem alguma indignidade da profissão de pedreiro? Eu não vejo. Né? Eu não vejo. Mas o pedreiro que tiver antenado tecnologicamente, esse cara vai ganhar muito. Por quê? Ele não vai ter concorrente e ele vai ter a tecnologia aliada a ele. Sim. Então esse cara vai ser igual nos Estados Unidos. Um pedreiro anda lá de um monte de carro importado, vive bem, porque ele vai agregar valor à profissão dele, independentemente da profissão. Se a gente tiver tecnologia como um aliado e não como roubando cadeiras, né, roubando profissões, roubando postos de trabalho, a gente vai alavancar muito a Que aí profissão. você une o industrial ao artesanal. Sim. Porque vai precisar a Sim. vida inteira, que eu estava falando ontem, vai precisar a vida inteira do cara que assenta azulejo, do Sim. cara que faz a parede, do cara que assenta o piso, do cara que faz o encanamento, do cara que mexe com a parte elétrica. Vai precisar desse povo a vida inteira. Claro. Nem que seja para montar essas peças, né? De Não, uma então, forma mais... Mas olha que exatamente. bacana, né? Aqui no meu escritório, a gente vai ter que furar uma parede, mas eu não construí o escritório. Então a gente pega um scanner, que é um instrumento tecnológico, e coloca na parede e vê se atrás da parede tem cabo, tem fio, tem cano, tem água, tem tudo. Você só escaneia. Há muito tempo atrás, você furava lá, saía água no seu olho. Era no chute. Você não sabia nada. Era no olhômetro. Batia lá, via, isso aqui é um cano de, sei lá, água quente. Hoje você bota o scanner, você simplesmente passa um scanner na casa inteira. Impressionante. E Exatamente. verifica. Então, o aparelhamento tecnológico é hiper bem-vindo. Verdade. É hiper bem-vindo. Cleiton, deixa eu né? aproveitar, Anderson, André, fazer a conexão hoje jurídica, direto também com o aniversário de São Paulo, 470 anos. Você é paulistano, Cleiton? De coração sou. De coração, mas... De coração sou. Você... Eu nasci em Belo Horizonte. Belo Horizonte, mineiro. Eu sou mineiro. Veio pra cá com quanto tempo? Eu vim pra cá, eu nasci em Belo Horizonte, fiquei em BH até 5 anos. Depois meu pai veio pra São Paulo. Aí meu pai ficou aqui até por volta de uns 10 anos de idade, então eu fiquei mais 5 aqui em São Paulo. Aí meu pai voltou pra Belo Horizonte. Aí eu fiquei lá mais uns 2, 3 anos. Agora entendi porque ele vai torcer pro Cruzeiro hoje contra o Corinthians. Hoje- Não é hoje- porque ele hoje é vai São dar Paulino, é porque ele é Cruzeiro. mineiro. Hoje vai dar Cruzeiro. Aliás, Mas ele tem um sotaquezinho mineiro. eu adoro. Ele Eu adoro. É uma delícia. Eu adoro. Eu gosto também. de ouvir. Adoro. E quando eu vou lá, quando eu falo no telefone com alguma prima, algum tio, algum tipo, minha família inteira é de lá. O meu sotaque na hora volta, é impressionante. E eu adoro a visão do mineiro. Eu adoro pão de Legal. queijo. Pão de queijo na minha casa é café, almoço e jantar. Ó, hoje trouxe, Posso viu? falar? A É gente o deu povo uma que mensagem. mais sabe fazer política no Brasil. Jura? São os mineiros. São tranquilos, É calmos, Lembra sabe a época de hora história da interagir. escola? Política é café com Tancredo leite. Neves que o diga, Café né? com leite, né? E aí eu vim pra cá, e aí São Paulo nos abraçou. Né? São Paulo é aquela história que não tem regionalismo em São Paulo. Né? Normalmente você vai em algum. Você é imigrante, você vai para algum país e tal, o cara te olha, filho, você é brasileiro, aqui a gente só trata com a gente da gente, né? Mas São Paulo tem essa característica de abraçar todos. Então abraçou nossa família. Meu pai é o único de vários irmãos que mora aqui. Minha mãe também é única de vários irmãos que. Então a gente não tem família aqui. Né? A gente tem só a gente. Ficou todo mundo lá em Ficou Minas? todo mundo lá em Minas. Todo mundo lá em Minas. Eu Mas tenho qual é a memória mais afetiva, até parafraseando o Anderson sempre nesse sentido, diz, por exemplo, recebe os familiares de Minas. Qual o local que você faz questão de levá-los para São Paulo? Ou qual é o principal impacto assim que ele sente? Fala, poxa, isso aqui eu não vejo lá em Minas Gerais. Qual que é esse local? Qual que é o sentimento? Enfim, qual a expressão quando eles estão aqui em São Paulo? Leandro, normalmente, quando a gente está com a família, a gente recebe, a gente gosta de ficar junto. Então, assim, a gente mal sai. A gente fica sempre em casa, a gente fica sempre... Os primos interagindo e tal. Agora, o que para eles é extraordinário e que a gente tem aqui, talvez a gente nem dê tanto valor. A parte de alimentação, a parte gastronômica. Os restaurantes que a gente tem aqui,
Pega um restaurante de comida mineira, aqui um bom restaurante, você vira o olho para trás, tranquilamente, de um mineiro. Tranquilamente, porque é muito bem feito. São Paulo tem uma carga de exigência muito forte. Sim. Você pega os teatros, a parte cultural de São Paulo, né? Os teatros, as apresentações que tem, os balés, as óperas. A primeira vez que eu entrei no Teatro Municipal, eu era estudante ainda de faculdade, eu parei assim, fiquei olhando, falei, meu Deus, o que é isso aqui? Extraordinário. E a gente não perde para nenhum outro teatro municipal do mundo. Você chama o teatro municipal da francês, americano, a gente está ali, colocado na mesma posição. Então, São Paulo é extraordinário porque tudo é superlativo. Né? Aquela máxima, São Paulo é 24 horas. Realmente é. Se quiser lavar seu carro domingo de madrugada, você lava. Ok. Mas isso já é clichê. Agora, a qualidade do serviço que São Paulo tem é imbatível. É imbatível. São Paulo, eu sou dividido entre Belo Horizonte e São Paulo. Eu amo as duas cidades como se eu tivesse nascido em São Paulo. Que bacana, tá certo. Isso é legal. André, você gosta também bastante de São Paulo, capital. Qual é a memória que ele traz um dia como hoje? Não, eu vou te contar. Eu nasci em São Paulo. Você nasceu em São Paulo? Paulistana. A minha mãe, meu pai já moravam em São Bernardo do Campo, porém na época não tinha maternidade pública. Mamãe foi dar à luz em São Paulo, num lugar que hoje é o centro dos Hare Krishnas. Hoje era um hospital público e virou. Então eu brinco que eu nasci no meio dos Hare Krishnas. Que legal. E aí depois eu voltei. Meu pai tinha sofrido um acidente muito grave. Minha mãe ficou na minha avó no Ipiranga até eu ter 6 meses de idade. Depois voltamos para cá. Me lembro de eu viver essa vida. ABC, Ipiranga, uma vida inteira, porque a família da minha mãe é toda do Ipiranga. E me lembro de uma coisa muito legal, assim. Era domingo, estávamos na casa da minha avó e íamos passear no Museu do Ipiranga. Que legal. O Museu do Ipiranga era praticamente um parque, era uma extensão da nossa casa. Era o quintal de casa. E hoje eu vejo aquilo lá muito bem restaurado, né? Dá um orgulho danado, muito, porque... Muito. E tem uma outra lembrança muito forte que vem, acho que, de gestação, e acho que é por isso que eu brinco, todo mundo brinca que eu sou a menina do Panetone. Minha mãe ficou grávida quando estava para me ter, morando na casa da minha avó, a gente era vizinho da Visconti. Opa. E minha mãe tinha enjoos horrorosos por causa do cheiro do Panetone. E eu, uma vida inteira, cresci cheirando panetone, eu amo panetone, acaba o Natal, eu fico segurando o panetone em casa até onde eu puder. Você prefere panetone do que chocotone? Panetone. Panetone. É da frutinha. Tradicional. É o tradicional, é raiz. Essa raiz. Coisa de recheio... Não, é o panetone raiz. Tá. Então eu tenho essas duas lembranças de São Paulo, Museu do Ipiranga e o panetone. Que legal. Que Anderson delícia. Afonso, eu me lembro da época, o Anderson tem a trajetória de Rádio Eldorado de São Paulo, Rádio Bandeirantes, etc. Qual a memória que você tem de São Paulo? Não, Anderson? eu fugi de São Paulo. Pois é, mas tem a memória boa também. Eu fugi de São Paulo. Não, mas aí a memória boa é a seguinte, é a memória profissional, né? Porque São Paulo me deu a oportunidade de chegar ao ápice do meu trabalho profissional, né? Foi São Paulo que abriu as portas, né, para a oportunidade de apresentar programas, de trabalhar em grandes empresas de comunicação, de ter a chance de me projetar profissionalmente, poder me fixar profissionalmente em São Paulo. E aí chegou um determinado momento que aí toda essa loucura de São Paulo acabou me fazendo aceitar uma proposta para voltar aqui para o ABC. Mas tenho grande carinho, né? Eu vivi grande parte da minha vida profissional no bairro da Aclimação, em São Paulo, onde era a Rádio Eldorado, na rua Pires da Mota 830, pertinho da estação Vergueiro do metrô. Então, peguei metrô da Sé às 6 da tarde, não tinha carro ainda. Eu também. Né? Então, a gente fazia a tal da baldeação, para depois você pegar a linha leste-oeste para poder seguir o caminho, depois pegar outro ônibus até chegar em casa. Então, são memórias importantes, interessantes que eu tenho de São Paulo. Sim, entrevistei grandes políticos em São Paulo, tive convivência e fiz coberturas muito interessantes em São Paulo. Então, tudo isso está na minha memória afetiva. Sim. Eu fazia faculdade no centro, então eu também pegava esse metrô direto, 6 horas da tarde, aquela loucura. Você ficava rezando para poder chegar rápido à estação, porque o metrô estava sempre apertado e tal. Delicioso. Nunca entrava no primeiro trem, né? Você tinha que esperar Anderson? 2, 3 para você conseguir entrar. Às né? vezes você era levantado assim, uma
massa que te colocava no trem, depois uma massa que te tirava do Então, vagão. mas você né? vê, cara, isso faz 30 anos, antes que a André comentar, mas ó, eu tô falando de 30 anos atrás. A gente já pegava metrô e já tinha problemas de mobilidade urbana, né? Depois, quando eu saí do Eldorado e fui trabalhar no Morumbi você não tem transporte coletivo. Não tem. Para sair aqui da região do ABC, ou obrigatoriamente, você tinha que dar um jeito de ir de carro. É verdade. E não tinha aplicativo, não tinha nada disso. Então, essa loucura de ficar 2h30 para ir, 2h30 para voltar, que acabou me desgastando tanto que eu fiquei cansado. Falei, não aguento mais, eu vou ficar aqui no Mas ABC. já diria o meu amigo Anderson Afonso, o metrô é metropolitano. Pois mas é, o metropolitano cara. é só no nome, porque ele é municipalitano. Não, Não sai de São Paulo. isso é a companhia do municipalitano de São Paulo. Eu falava Porque não isso. sai, na não Bandeirantes. sai. E de São Anderson, Paulo. eu acho que foi muito importante falava esse processo todo para você, porque se tem uma coisa que o paulistano gosta é de rádio. Eu me lembro da minha Radiólogo. avó ligando na rádio e conversando com os Mas é locutores e lógico. pedindo. Minha avó Então, assim, fazia deve cartinha. ter sido muito importante para você, enriquecedor. Cartinha. Sim. Cartinha. Porque a gente, no ABC, nós não temos a cultura da rádio. E depois que eles saíram da rádio ABC, eu costumo dizer que a rádio perdeu muito. Mas o paulistano adora a rádio. Não, É eu uma vou coisa dizer, impressionante. Eu tô aqui, eu moro em São Paulo. Minha família tá lá, os meninos estudam lá, minha igreja tá lá, meus amigos, enfim. Mas eu venho para cá desde 2001, portanto faz 23 anos, tá certo? Que eu venho para cá absolutamente todos os dias. É raro o dia que eu não venho, inclusive final de semana e tal. E quem me acompanha? Rádio. Rádio. Eu chego no carro, pum, rádio. Desligo, pum, rádio. Eu posso colocar esses streams de música e tal. Eu não gosto. Eu gosto de rádio, porque o rádio tem a novidade. rádio, O stream de música, eu vou colocar exatamente aquilo que eu já sei e aquilo que eu gosto. Mas eu gosto dessa inventividade, dessa criatividade. O que está acontecendo? É o rádio que me acompanha. Então o rádio é essencial. Para mim é essencial. É essencial. Isso é maravilhoso. Mas né, ainda querida? bem que depois você veio embora pro ABC. Ah, sim. depois- Senão a gente não tava com você E eu aqui. tô de volta. E eu voltei para cá em 2001. Olha só, Então, tá vendo? aí fiquei 10 anos lá, 10 anos em São Paulo, depois voltei para cá em 2001. Aí tive o Gustavo e tudo mais, e aí estamos, Leonardo. Coisa vamos- boa. O benefício que eu tenho é que eu faço a inversão, o caminho inverso, né? Sim. O desgaste é de sair daqui para ir para lá. Mas de lá para cá, É tranquilo. meia horinha, 40 minutos. isso. Meu pai que mora no Morumbi, trabalha na Paulista, já há mais de 40 anos, ele gasta muito mais tempo do que eu, que Saí de São Paulo para vir para São 23 Bernardo. quilômetros de distância, porta a porta, 23 km. E na Muito minha mais. porta até a da Bandeirantes estava 38. 30 não dá, num né, cara? trânsito, Não dá em horário Você de foi um pico, herói, você em foi um horário- herói. Não, a enfim. questão paulista é complicada. Aqui, Silvio Roberto Ravim, irmão do saudoso prefeito Aidan Ravim, lhe manda um abraço aqui, parabenizando você pela entrevista. De Falou que Santo passou André. no teste, viu? Santo André. Dois abraços para ele, em duplo. Boa. Obrigado, Falou que querido. você passou no teste. Obrigado. E ele é advogado. Eu só não acertei o salário ainda, tá? É bom deixar claro. Se ele é advogado, eu tô Ele é contratando. advogado. Só não acertei o salário. Quebramos. Não, e a Adriana tá de olho lá. Se a Adriana souber que ainda teve pão de queijo aqui que ele trouxe, aí vai ficar mais alta a A conta. Adriana agora ainda, tá em né? Miami mesmo. Tá em né? Miami. Não era Dubai? tá- Não, ela é ponte aérea. Ah, né? ponte aérea. É um avião que vai pra Miami, depois Dubai, Miami, né? A gente faz baldeação na Sé, ela faz baldeação em Miami. Que beleza. É outra história, né? Dri, obrigado. É outro papo, né? É outra Outro papo, história, é outro legal. papo. Mas é importante, o Cleiton participando aqui hoje conosco da entrevista com o Aroaldo, Conexão Jurídica hoje mais leve, mais tranquilo por conta disso, e porque teve boa notícia, né? Essa questão da Scania. Surpreendeu, Cleiton, ou não? Essa notícia da Scania de abrir o segundo turno, pelo momento, etc., ou pelo que você estava acompanhando, já dava sinais dessa retomada para 24? O que eu vejo, Leandro, é uma retomada da economia. Por quê? Porque o que a Scania faz é caminhão. A gente sabe disso, né? Então, se tem muito caminhão vendendo, é porque a economia está girando. A logística está acompanhando. O que o Aroaldo falou aqui, bem falado, é que a logística começa a dar um movimento e a produção começa a escoar, começa a viajar, começa a ir para os portos, etc. E isso precisa de caminhão.
Então, a produção do segundo turno é uma consequência natural do incrementamento, do aumento da economia e do aumento desta possibilidade de começar agora a ter a necessidade. Então, isso é muito bom. Quiçá tenha o terceiro turno, o quarto turno, o quinto turno, quiçá comece a aumentar agora, né? O que me surpreendeu realmente foi esta decisão da GM. Isso realmente eu não estava esperando. Porque há 15 dias atrás houve a demissão daquelas 1.000 pessoas e agora entra com mais 7 bi até 2028. Você fala, puxa vida. O que está acontecendo? O argumento da demissão não era porque não tinha venda, porque a GM ia embora do Brasil, porque a gente tinha que... Esse foi o grande argumento da demissão. E agora entra com mais 7 bilhões até 2028, são atitudes antagônicas, tá certo? Você fala, puxa, o que está acontecendo? É claro que, obviamente, o argumento da demissão não era a queda de vendas, não era a baixa de caixa da empresa, não era. O argumento da demissão era outro, mas que na época não é revelado. Então sempre a gente vê, na verdade, a realidade sempre vem. Na verdade sempre aparece. Fala uma coisa, tem animal de estimação? Não, eu tinha Chanel. É uma cachorrinha. É uma cachorrinha. Linda a Chanel. Noah cresceu com a Chanel. Teve um monte de... Eles têm anticorpos, né? De Chanel e tal. Mas depois, quando ele nasceu, a gente foi morar num quarto-sala. Literalmente, quarto-sala. Bem pequenininho. E aí a Chanel foi para a irmã da Laura, que mora em Alphaville, que tem espaço lá. E a Chanel foi para lá. Que legal. Porque eu tenho um convite especial. Vocês já podem ter visto cachorro assistindo o programa de televisão. Mas cachorro assistindo podcast só aqui no ABC em Off. Então eu convido você que está no Instagram e o pessoal que está no YouTube e no Facebook, quando acabar hoje aqui o Momento Ocel Assistência, que é logo na sequência, vai lá no nosso Instagram, parabéns a Juliana Vendramini, fez uma imagem aqui extraordinária. Muito bem, a Ju. gente falando, porque tem a antessala aqui e tem o televisor que mostra exatamente o que está acontecendo no estúdio. E o cachorro tá assistindo aqui atentamente, até o cachorro preocupado com a política industrial. É o Simba. Ah, é o Simba? É o Simba, que é o pet oficial da Ocel. Porque o cachorro da Juliana é o Toby. É o Toby, tem o da Juliana. Já fala que a Ju tem que trazer o Toby quando o Simba vier. Aí, Ju. Quando o Simba vier, a Ju tem que trazer o Toby. Matheus, você tem cachorro de estimação? Também algum animal de estimação? Não? Aí, ó. Os meus já até participaram de alguns ABC em Off News. Isso. Mas você viu quando a pessoa tem juízo, né? Ele toma cuidado até para usar a palavra para não... Ele poderia ter respondido para mim, tem a cachorra da minha namorada. Mas ele não falou, ele falou, tem reticências, o da minha namorada. Esse é um cara polido. Boa, Matheus. Mas olha, acompanha. Hoje nós vamos falar, no Momento Ocel Assistência, Ocel Pet. Por isso hoje, os cachorros aqui presentes, mais uma vez, muita alegria, mas vale a pena. O pessoal que está ao vivo no Instagram, não sai do ao vivo, continua aí. Quando acabar só a edição de hoje do podcast... Põe o vídeo aí, Matheus. Ah, tem o vídeo já? Tem, então põe. Põe pra nós. Vai lá. Então ela tem uma empatia singular. A gente se entende. Cleiton, isso é só aqui no ABC em Off Podcast. Aí, muito bem. Coisa boa. Tá bom, vamos lá. Cleiton, obrigado. Até a próxima. Tenho 30 segundos? Até mais. Deve? Porque depois ele entra na justiça. Eu só queria aproveitar o ensejo, dar parabéns, obviamente, a São Paulo, a maior capital da América Latina, uma das maiores do mundo, mas também dar parabéns ao maior time de futebol da América Latina. O Corinthians, mas 1º de setembro não é hoje. Hoje é aniversário de São Paulo Futebol Clube, o nosso solo sagrado que fica lá no Morumbi. Todas as vezes que eu passo, eu abaixo a cabeça, eu me prostro ao solo sagrado. Então hoje, Matheus, nós vamos ter duas vitórias. Primeiro que é o aniversário do São Paulo Futebol Clube e segundo que o meu Cruzeiro do coração vai arrebentar, nosso também, vai arrebentar um outro time. Só uma perguntinha. Eu não vou nem dizer o nome. Eu não vou nem dizer o nome. É Morumbis. Com essas palavras em mente, eu me retiro. Muito obrigado, pessoal. Tchau!